Bom dia, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre a glória da segunda casa. O Senhor, por intermédio de Ageu, o profeta, ele envia Ageu até o príncipe de Judá, Zorobabel, para falar para Zorobabel, junto com o sacerdote Josué, se esforçar, porque havia uma missão dada por Deus. Havia uma construção muito grande que seria realizada. E o Senhor fala para que eles, nós já vimos para que eles pudessem se esforçar. Nós já vimos que era para eles não temer, mas para eles confiar que Deus estava na causa. E agora nós vamos ver o agir de Deus. Aleluia. Você que está aí com sua Bíblia pode acompanhar juntamente comigo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Aleluia, aleluia. Deus estava dizendo que era para eles se esforçarem, era para eles trabalhar, porque o Senhor ia agir. Aleluia. Deus ia fazer tremer os céus. Deus ia fazer tremer os céus. Deus ia fazer tremer a terra. Deus ia fazer tremer o mar. E também ia tremer a terra seca. Aleluia. E farei tremer todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava dizendo que a casa seria construída, ele ia fazer tremer os céus, ele ia fazer tremer a terra, ele ia fazer tremer o mar, a terra seca, e ele ia encher aquela casa de glória. Ele ia fazer tremer as nações, mas a casa seria cheia de glória. Deus ia agir. Era para eles não temer, era para eles se esforçarem, era para eles confiarem que Deus estava na causa, que Deus ia fazer aquela construção ser feita. Eles não sabiam como, mas o Senhor estava dizendo: eu vou fazer tremer a terra, eu vou fazer tremer o céu, eu vou fazer tremer o mar, a terra seca, e eu vou encher essa casa de glória. Aleluia! Quando Deus fala, o milagre acontece. Aleluia! Quando Deus fala, a obra, ela é realizada. O Senhor, ele move poderosamente. E aquilo que eles achavam que estava tão difícil e tão complicado, era para eles fazer até onde eles conseguiam, porque aquilo que eles não conseguissem, Deus ia fazer por eles. Era para eles ir até onde eles conseguiam ir, porque aonde eles não conseguiam ir, Deus ia por eles. O recurso que eles não tinham, Deus ia trazer para eles. A força que eles não tinham, Deus ia trazer. A mão de obra que eles precisavam, Deus ia trazer. Deus ia mover no sobrenatural e no natural para ajudar, porque a obra ia ser concluída. Deus tinha dado uma ordem e ela seria realizada. Era para eles se esforçarem, porque a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E era para eles ir realizando, porque o Senhor ia fazer acontecer, o Senhor ia trazer os recursos, o Senhor ia movimentar para que a mão de obra chegasse. Era para eles se esforçar e trabalhar, era para eles fazer a parte deles, porque o Senhor faria tudo aquilo que aos olhos deles era impossível, tudo aquilo que eles não conseguiriam fazer. Deus estava na causa, por isso a vitória era certa, Deus estava agindo ali. Por isso eles iam vencer. Por isso a segunda casa seria construída e teria a glória muito maior do que a da primeira. Porque Deus é Deus. Quando Deus está numa causa,
Quando Deus está. Por isso que Moisés ele fala: Senhor, se o Senhor não for, não me faça ir. Moisés ele tinha que ir num determinado lugar, mas ele fala: Senhor, o Senhor fala que ia mandar um anjo. E ele fala: Senhor, se o Senhor não for, não me faça ir. Porque Moisés sabia que aonde Deus estava, o milagre ia acontecer. Aonde Deus estava, a vitória era certa, a segurança era certa. Então o Senhor falou para eles não temer, para que eles trabalhassem, para que eles se esforçassem, porque o Senhor ia fazer tremer a terra, o Senhor ia fazer tremer o mar, o Senhor ia fazer tremer a terra seca. E o Senhor ia tremer as nações. E viria o desejado de todas as nações, e o Senhor encheria a casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então aquela casa ia ser cheia de glória. Aleluia! A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia!